Então, Vedanta se refere aos textos no final de cada Veda, cujo sujeito é o conhecimento do ser. Quando você adquire esse conhecimento do ser, você não tem mais dúvida a respeito da natureza da realidade e da natureza do ser. E não é que você se exclui do ser. Ah, eu realizei o ser, realizei a verdade, agora eu sei o que é o real, mas eu me excluo porque isso é alguma coisa como que outra que eu mesmo. Entendeu? Não, você descobre a natureza da realidade, essa natureza do ser, não dualista, como você mesmo. Essa é a parte mais importante. É quando você realiza o ser como você mesmo. Porque se essa realização é uma realização do ser como alguma coisa outra que eu mesmo, ela é em dualidade e tudo que existe em dualidade, todo conhecimento ou experiência em dualidade, ela se modifica. Então, hoje você experimenta isso, amanhã, de repente, você já não tem essa experiência. Todos desejam ser livres do sofrimento humano. E é importante compreender que o sofrimento humano existe porque a nós essa sensação de limitação, entendeu? É a coisa mais apertada, mais desconfortável que existe. Isso indica muito, porque a nossa natureza é a total ilimitação, porque a consciência pura, o ser puro, é absolutamente ilimitado. Quando nós nos definimos como Sat Chitananda. Ananda é ilimitação. Ela foi mal traduzido como bliss, ainda mais mal traduzido como êxtase, mas, na verdade, significa a falta ou ausência da limitação. E esse senso de ausência de limitação só é possível através da realização de nossa real natureza. Porque, como consciência, não existe fronteiras de tempo e espaço. Nós somos absolutamente ilimitados. Então, a remoção do sofrimento humano é equivalente à remoção desses conceitos que fazem com que nós nos sintamos limitados. Então, todos nós nos sentimos limitados por falta de amor. Se a gente não tem dinheiro para pagar as contas no final do mês, e etc., a gente se sente limitado economicamente, né? A gente se sente limitado na medida que a gente vai desenvolvendo mais compreensão. Por exemplo, se uma pessoa é um biólogo, ele vai conhecendo mais e mais biologia e vai descobrindo sempre uma fronteira e um universo de conhecimento que ele é ignorante. Então, por mais que nós possamos conhecer, na verdade, a expansão do nosso corpo de conhecimento vai simplesmente fazendo sempre mais visível para a gente o quanto nós somos ignorantes. Porque quanto mais você sabe, mais você descobre o quanto a gente não sabe. Então, nós somos limitados como construção corpo-mente, nós somos limitados em todos os sentidos, totalmente limitados. Né? E esse senso de limitação é a causa fundamental desse sentimento de sofrimento, porque ninguém gosta de se sentir limitado. Ainda mais quando, no fundo de nossas mentes, entendeu? A nossa essência, nós sabemos, inconscientemente, nós sabemos que a nossa natureza é a ilimitação, a não limitação. Então, toda essa ignorância, né, humana, coletiva, todas essas noções errôneas que nos dizem que nós somos a construção corpo-mente, que nós temos um certificado de nascimento e um certificado de óbito, vivemos aqui um período curto, transitório, e a gente tem que estar sempre correndo atrás de coisas que possam nos preencher, nos completar, nos satisfazer. E todos nós, né, temos herdado toda essa ignorância eterna
A ignorância é eterna. Essa ignorância universal, digamos assim. Então, dentro de nós, nós sabemos que nós somos ilimitados, mas nós somos vítimas dessa ignorância que é hereditada de geração após geração, e, portanto, existe esse conflito interno, e eu quero me livrar desse senso, esse sentimento de limitação, porque não é inerente à minha natureza, entendeu? Então, fundamentalmente, nós sabemos isso, muito, muito profundamente dentro de nós. Então, a remoção do sofrimento, ele somente é possível através da remoção de todos esses conceitos autolimitantes, autoinsultantes. Imagina nós, cada um de nós, como o ser eterno, infinitamente universal, infinitamente ilimitado, vivendo essa experiência humana, que nada mais é que um programa que faz com que o ser se sinta pequeno, limitado, inadequado, insuficiente, etc, etc, etc. São todas essas noções autolimitantes, autoinsultantes, que o ser aparentemente experimenta devido à Maya. Maya é essa ignorância universal. Os mantras que compõem os Upanishads são enigmáticos e, portanto, precisam ser explicados. Há muito tempo atrás, um grande sábio, Badarayana, comentou sobre eles, e esses comentários também foram considerados material de origem do Vedanta. Ainda que não exista necessidade de materiais novos e novos e novos, ocorreu 1.200 anos atrás, e de tempo em tempo ocorre isso, que a figura chamada Shankarya, ele apareceu em uma idade de rapazinho, muito jovem, ele se propôs no monastério, ele insistiu, ele enganou a mãe de tal modo que ele teve que ser admitido no monastério, e ele foi lá, e na idade ainda, não me lembro bem, de 12, 13 anos, ele já estava escrevendo comentários sobre os Upanishads. Então, os líderes desse monastério imediatamente reconheceram que ele era uma alma altamente avançada, que já possuía todo esse conhecimento, e deram uma carta aberta, carta branca para ele, não lembro bem a expressão, e ele simplesmente foi fazendo o trabalho dele. Ele faleceu na idade de 32 ou 33 anos, mas ele como se diz? Reativou, reignited. Como é que se diz, Fábio? Reignited? Ele reacendeu a chama do Vedanta, que naquele tempo estava um pouco meia opaca, 1.200, 1.300 anos atrás. Não é que existem necessidades de que os Upanishads sejam escritos, reescritos, que comentários sejam feitos constantemente, mas ainda assim, novos comentários, novas expressões, entendeu? Cada indivíduo novo, principalmente indivíduos altamente evoluídos, como Shankara, eles chegam e eles explicam, fazem comentários novos, entendeu? De modo que esses comentários eles são integrados no corpo oficial do Vedanta. Foi o que ocorreu com esse texto e com todos os outros textos escritos por Shankaracharya. Adi Shankaracharya, ele viveu e criou diversos monastérios naqueles 32, 33 anos. Ele viveu uma vida curada e deixou seus discípulos em cada um de seus monastérios. Ele criou esses monastérios na Índia, em diversos ângulos da Índia, e em cada um desses monastérios ele deixou os seus discípulos mais íntimos, mais evoluídos. E a esses indivíduos era dado um título como a testa do monastério, o head, a figura principal, e esse título era Shankaracharya.
Então, para distinguir Shankaracharya dos outros Shankaracharyas, que eram os líderes de todos esses monastérios, ele foi apelidado de Adi Shankaracharya. Adi significa o primeiro Shankaracharya. Então, ele foi a fonte. E isso cria um pouco de confusão, porque muitos outros textos foram escritos por Shankaracharya, e nos dias de hoje, depois de 1.300 anos, não se sabe exatamente se foi o primeiro Shankaracharya ou outro Shankaracharya. Então, não se sabe exatamente com exatidão. Então, existe um Swami na Vedanta moderna. A Vedanta moderna, é importante explicar um pouco isso. Ela, a propósito, a Vedanta, vocês não eram conosco na semana passada, André, Alex? Não, né? Então, na semana passada nós falamos um pouco sobre Vedanta. Vedanta, existem duas definições do que seja Vedanta. Vedanta é Veda-anta, é a parte final, conclusiva dos Vedas. Os Vedas, os 4 Vedas, eles têm no final uma parte conclusiva. Mais ou menos 90% dos Vedas é parte introdutória, que envolve muitas sadhanas de ação, muitos rituais, começam com muitos rituais, e depois vai em todo tipo de vasanas, e todas essas práticas espirituais, elas têm a função exclusiva de preparar a mente do indivíduo, de purificar a mente do indivíduo. Então, no final dos Vedas, existe aquilo que se chama Veda-anta, que é o final dos Vedas. O final dos Vedas é o material do que a mente do indivíduo é preparada para esse ensinamento direto. Ele diz, ok, agora que a sua mente é preparada, vamos falar sobre a verdade absoluta, né? O conhecimento da verdade. Aí que as escrituras do Upanishads aparecem, explicando, que veja bem, as escrituras do Upanishads e os comentários mais diversos, né? Os Brahma Sutras são os comentários originais, os primeiros comentários, depois tem o Bhagavad Gita, e depois tem muitos comentários modernos, principalmente do Shankaracharya. Então, todo esse material do Vedanta não somente diz para o indivíduo aquilo que você é a consciência pura, e não existe nada que você possa fazer para obtê-la, porque você já é e você já possui a consciência pura. Na verdade, é a sua natureza, é a sua identidade. A única coisa que vai resolver esse problema é a ignorância de sua real natureza, de sua real identidade, é o conhecimento. Naturalmente, conhecimento é o único remédio contra a ignorância. Então, o único modo, a única coisa que você pode fazer é compreender que você é a consciência, o ser puro, sempre presente e ilimitado. E como ser infinitamente não limitado, você já é livre. Você não precisa de fazer sadhana tentando buscar a liberação ou a libertação, porque não existe nenhuma corrente que te apega, entendeu? É tudo aqui, é tudo uma questão de definição de sua real identidade. Então, aquilo que distingue o Vedanta do movimento moderno, do Neo-Advaita, é que a maior parte dos Neo-Advaitas, gurus, eles dizem isso. Eles dizem que você já é consciência, não existe nada que você precise fazer. Mas eles não têm um ensinamento que prove ao indivíduo, que revele ao indivíduo essa verdade tão simples e, ao mesmo tempo, tão contra-intuitiva. É a verdade simples, é absoluta, é fácil de dizer, é fácil de passar para o outro, mas quase ninguém se convence. Por quê? Porque o movimento Neo-Advaita, eles não têm um ensinamento que permite ao indivíduo integrar gradualmente todo esse conhecimento. São ensinamentos lindos, maravilhosos, é tudo baseado em pura lógica, em uma lógica baseada na nossa experiência do dia a dia, que nós jamais investigamos. Jamais a gente
examina essas experiências nossas, entendeu? Vamos dar um exemplo muito simples. Um dos conceitos mais fundamentais do Vedanta é de que existem dois fatores no universo. Um é o sujeito e um é o objeto. O objeto é tudo aquilo que possa ser conhecido ou experienciado, ok? Então, naturalmente, é tudo aquilo menos eu. Então, por conclusão lógica, então o sujeito é aquilo para o qual todos os objetos de experiência ocorrem. Então, nós temos o sujeito. Só um minutinho que eu vou desligar esse telefone aqui. Nós temos o sujeito e nós temos uma infinidade total de objetos de experiência. Nós somos fanáticos por experiência, nós adoramos a experiência. A vida parece que não é nada mais do que experimentar esses objetos que a manifestação propõe a todos nós, né? Cada um de nós temos as nossas preferências, né? Eu gosto de laranja, o outro gosta de maçã, e por aí afora. Então, nós temos os objetos e temos o sujeito. Vamos dizer que o indivíduo seja o sujeito. Okay? Ao menos é um sujeito relativo, não é um sujeito absoluto, mas é um sujeito relativo, digamos assim, pelo momento. Então, o sujeito, ele tem essa fascínio e essa infinidade de objetos de experiência para ele contatar e extrair conhecimento, extrair experiências e curtir, sofrer, etc, etc. Todos nós, se a nós fosse dada a opção, todos nós preferiríamos curtir a vida do que sofrer a vida. Justo? Todos nós gostamos de curtir. Então, o objetivo de todos nós é curtir objetos de experiência. Então, a gente quer evitar os objetos de experiências que não produzem satisfação, joia, alegria, e correr atrás dos objetos que produzem satisfação, joia, alegria. Tudo bem? E aí? Então, nós estamos aqui. Então, o Vedanta, eu estou exemplificando, o Vedanta chega e diz para o indivíduo, ok, a vida nada mais é do que correr atrás de objetos de experiência que você curte. E evitar objetos de experiência que você tem aversão, que você tem problemas, que você sofreu, você teve traumas no passado, que você não quer ver nem passando por perto na sua experiência de vida. Tá? Então, isso é o que ocorre. Então, todo mundo está correndo atrás de objetos, de experiências que sejam em harmonia com os meus quereres, né? Os meus desejos, né? E todo mundo faz isso com a impressão de que se eu obtenho um objeto de experiência, eu me sinto feliz, satisfeito, completo, feliz por um período de tempo. Todos nós sabemos que quando a gente obtém aquilo que a gente quer, a gente se sente satisfeito, mas, infelizmente, depois de um tempo, aquela satisfação ela se dissolve. Imediatamente, a gente quer qualquer outra coisa que possa produzir esse sentido de satisfação. Não? Então, qual é a dedução? A dedução que todos nós fazemos a nível inconsciente ou subconsciente implicativo. É de que a felicidade se encontra em objeto de experiência. Porque toda vez que nós obtemos um objeto de experiência, o qual nós desejamos profundamente, nós nos sentimos completos, nós nos sentimos satisfeitos, realizados, plenos, relaxados, a mente fica tranquila, etc, etc. Então, a mente humana imediatamente deduz que a felicidade existe inerentemente em objetos de experiência. Porque toda vez que eu obtenho uma coisa que eu quero muito, entendeu?
Quero um telefone. Eu quero. Juntei dinheiro, obtive um telefone moderno. Me sinto satisfeito. Como nós experimentamos essa satisfação, essa alegria, essa felicidade, mesmo que seja temporária, nós inconscientemente acreditamos que a felicidade inerentemente existe nos objetos. Aí vem o Vedanta e diz, nananina não. Nenhuma felicidade existe inerentemente aqui no objeto de experiência. Porque aí vem diversos ensinamentos para provar ao indivíduo, através de pura lógica, o que as escrituras estão dizendo. Entendeu? Então, ensinamento número 1, número 2, número 3, os mais diversos, para provar ao indivíduo que a felicidade não existe inerentemente em nenhum objeto de experiência. Que a felicidade, ou a alegria, a satisfação, é um fenômeno subjetivo. Porque uma pessoa, por exemplo, pode gostar muito de um telefone. Um telefone, que esse aqui talvez seja um telefone velho, mas para uma pessoa pobre aqui da Índia, eles dizem, isso aqui vai me manter feliz por diversas horas, ou talvez uma semana. Mas para um high-tech guy, entendeu? De São Paulo, que está acostumado com as coisas modernas, se alguém dá um telefone desse para ele, ele vai ficar até sentindo ofendido. Entendeu? Você pega uma pessoa jovem que gosta de esporte radical e diz para ele qual é o objeto de experiência que você mais gosta. Ele fala assim, voar em asa delta. Não existe nenhum objeto que produza mais felicidade, alegria e satisfação do que esse. Aí você diz, ok, se a felicidade é contida na asa delta, eu pego a minha avó ou a minha tia, amarro ela lá e falo assim, ei, tia, prova esse aqui, porque esse é o objeto que produz mais felicidade do que qualquer outro. Então, as experiências são as mais diversas, os ensinamentos, as análises que a gente faz, diversas coisas. O cara que se sentia completo, feliz e satisfeito através do voo da asa delta, amanhã ele ficou mais maduro, ele está interessado em profissão, família, isso e aquilo, e ele já não curte mais o mesmo objeto. O que significa? Um objeto que produzia felicidade antes, agora já não mais produz. Por quê? Porque a felicidade jamais foi contida em nenhum objeto. A felicidade é um fenômeno subjetivo, é uma função da mente do indivíduo. Não? Então, isso para exemplificar que não é que a gente diz uma coisa, o Vedanta diz e prova por A mais B, ensinamentos os mais diversos, vai provar e como e o porquê o indivíduo fica feliz de vez em quando ele obtém o que ele quer. O porquê. O que ocorre, na verdade. Entendeu? Então, a diferença, o que distingue o Vedanta desses movimentos neo-advaitas é que a gente diz algumas coisas como a natureza da realidade é a não-dualidade. No mundo neo-advaita, diversas pessoas falam em termos de não-dualismo, mas a maior parte deles não tem nenhuma ideia. Porque quando você diz que a natureza da realidade é não-dualidade, e só existe um ser, uma consciência, você está dizendo que, entendeu? Que existe só você e que você pode relaxar, porque o outro é você, o mundo é você, a manifestação é você e a não manifestação é você não manifesto. Então as pessoas vão coçar a cabeça e dizer assim, ok, tudo bem, mas a minha experiência é contraditória. A minha experiência me diz que a realidade é dualidade. Existe eu e os objetos. Essa é a dualidade fundamental. Eu, um sujeito que se sente um indivíduo que se sente de ser o sujeito, quase sempre o centro do universo, e tudo o restante, os outros objetos. Então, essa realidade, essa afirmação das escrituras do Upanishads, que a realidade, a natureza da realidade, a não dualidade, é tão radical, é tão contraintuitiva, que ninguém processa, digere e integra.
de tal modo que o mundo comece a viver daquela plataforma e comece a viver sem ansiedade derivada da ignorância que diz a natureza da realidade é a dualidade e eu sou um indivíduo mortal, pequeno, insuficiente, inadequado, incompleto, etc, etc, etc. Eu preciso de melhoramento, eu preciso de obter coisas, eu preciso de competir, eu preciso de vencer na vida, e agora eu virei espiritual, eu preciso de ter experiências místicas, etc, etc, etc. Então, Vedanta, ele apresenta o ensinamento, o título do ensinamento, mas aí depois vai pegar o indivíduo pela mão e, através desses conhecimentos, desses ensinamentos, vai provar para o indivíduo por que não existe felicidade inerentemente em nenhum objeto de experiência. E o porquê que a raiz do problema, a raiz da nossa insatisfação é, na verdade, a ignorância que faz com que a gente esteja sempre correndo atrás de coisas ou tentando evitar coisas, objetos. Esse tentar evitar aquilo que a gente não quer e correr atrás daquilo que a gente quer é a ignorância, é o que produz esse sentimento de ansiedade, aflição, frustração, agitação, estresse, depressão, entre muitos outros sentimentos humanos. Portanto, os mantras, os versos dos Upanishads são enigmáticos e precisam ser explicados. O Vedanta, também é importante dizer isso, o Vedanta é uma ciência e ela é uma ciência que precisa ser ensinada. Quase a grande maioria das pessoas não são atraídas pelo Vedanta, porque é muito contraintuitivo, e muito menos ainda são atraídas por um professor. Né? Mas o Vedanta diz, quase todos os textos apresentam isso, o Vedanta precisa ser ensinado. Por quê? Porque todos esses textos, esses ensinamentos, eles são contraintuitivos, não vão bater com a nossa experiência, e eles precisam ser explicados muito, muito, muito cuidadosamente por um indivíduo que seja familiarizado com as escrituras e que seja estabelecido como o ser ilimitado, sempre presente, jamais não presente ou sem um início, um meio e um fim. Então, você precisa de um indivíduo que seja realizado e um indivíduo que tenha familiaridade com os ensinamentos, porque somente da nós, a gente pega um texto como esse, o Tattva-bodha, a gente lê, a gente quase sempre a gente vai misinterpretar, como é que se diz misinterpretação? Se equivocar. A gente vai interpretar equivocadamente, porque a gente interpreta aquilo que a gente lê segundo o nosso filtro. A gente vai interpretar segundo as nossas vasanas, que é um conceito que a gente vai ter que abordar com um futuro próximo. A gente vai lendo e a gente vai filtrando. Não, isso aqui é de acordo com o meu programa espiritual, isso aqui não é de acordo, isso aqui. Então, a gente fica reciclando o nosso conhecimento espiritual, que é um coquetel de ignorância e sabedoria misturada, porque tem sempre um pouco de sabedoria misturada nesse mundo espiritual, entendeu? Mas tem muita confusão e muita ignorância travestida ou vestida, ou mascarada de sabedoria. Então, a gente vai lendo esses textos do Vedanta e a gente vai descartando aquilo que vai contrariar os nossos conceitos e a gente vai adotar aqueles que são em harmonia com os nossos conceitos, de tal modo que a gente vai protegendo a nossa ignorância e ela vai se modificando, mas muito lentamente, muito gradualmente.
Por isso o Vedanta diz, precisa ser ensinado por um professor qualificado, competente e estabelecido como o ser. O que é o ser? Existe um Swami moderno, que na verdade, por isso que eu comecei a falar disso, Swami Paramarthananda. Ele é o vedantino indiano mais famoso, mais brilhante do nosso tempo. E o meu guru, o meu professor, que é James Watts, não, ele não escreveu isso, ele escreveu diversos livros. Ele é o vedantino mais brilhante no mundo ocidental. O Paramarthananda, ele é mais jovem do que o meu guru, de uns 10 ou 12 anos. Mas ainda assim, o meu guru é uma pessoa tão brilhante, uma pessoa tão pura de motivação, que há uns 5, 7 anos atrás, ele começou a ver, ele já conhecia o Paramarthananda, porque Paramarthananda era o irmão de guru dele, porque eles dois eram estudantes com Shamayananda, nos velhos tempos. O Paramarthananda era muito mais jovem, mas eles foram Guru Brothers, né? Irmãos de guru, mesmo guru. Então, ele já conhecendo Paramarthananda, ele viu que Paramarthananda estava ficando uma figura mais exponente do mundo do Vedanta, ele começou a fuçar o material do Paramarthananda, e ele, na maior honestidade, sinceridade, humildade, falou para a gente, eu voltei para a escola, eu comecei a ler o material, os comentários de Paramarthananda, eles são brilhantíssimos, e eu estou fazendo... E ele reescreveu diversos daqueles textos, comentários do Paramarthananda, porque todo esse pessoal indiano, quando ele apresenta o material do Vedanta em inglês, é um inglês ainda muito indiano e muito misturado com termos sânscritos. Então, o trabalho do meu guru é limpar, deixar o mínimo sânscrito possível e levar esse material ao Ocidente, né? Agora, ultimamente, nos últimos 2, 3 anos, foi mais ou menos o meu karma, a minha missão, com a ajuda dos meus amigos aí no Brasil, começar a traduzir alguns desses materiais em língua portuguesa. O Fábio, acho que me ajudou um capítulo ou 2 em alguns livros, né, Fábio? Swami Paramarthananda, ele... Foi mais a Ambo e o companheiro dela, né? Não, diversas pessoas outras, muitas outras, principalmente a Cristina de Dário. O Paramarthananda, ele definiu o ser. Ele diz, o ser é a não dualista consciência. Nós estamos dizendo que a consciência é não dualista, né? O ser é a não dualista consciência impessoal. É impessoal ou impersonal? Impessoal, né? É porque eu passei... É impessoal mesmo, tá certo. Impessoal, ok. O ser é a não dualista consciência impessoal universal. O que é que significa isso? É que não é a minha consciência, não é a sua consciência, Alessio, não é a sua consciência, André. É uma consciência que é impessoal e universal. É por isso que ela é não dual, não é dualista. Existe somente ela, operando tudo e todos. Ok? Então, o ser é a não dualista consciência pessoal universal. A imodificável, ela jamais se modifica. A imodificável existência, sempre independente, eterna, indivisível e infinita. Veja bem que lindo. Ela é imodificável, é sempre existente, é independente. Independente de quê? Independente do mundo. Ela é presente, independentemente das experiências que nós temos. Ela é sempre imodificável, ela é sempre pura. Indivisível, você não pode partir ela e começar a distribuir a consciência entre diversas pessoas, e ela é infinitamente ilimitada. É a impercebível essência de toda existência. Essa frase é maravilhosa. Ela é impercebível, porque a nossa mente e os nossos órgãos sensoriais
não tem a capacidade de objetivar e perceber diretamente esse fator que é o ser, a consciência infinita, que é o que nós somos. É pecado que a gente imagine que nós somos a construção, o equipamento. Mas ele está se referindo ao ser não dualista, que nada mais é que nós mesmos. Essa consciência universal é sempre livre de qualquer ação e experiência. Existe esse mito no mundo espiritual moderno de que a gente tem que reduzir a nossa ação, a gente tem que evitar a experiência, evitar barulho, né? Viver num ambiente só de silêncio, isso e aquilo, porque senão a gente perde a nossa existência, a nossa consciência, ou a gente perde contato, né, com aquilo que a gente imagina seja o ser. Né? Não, ela é livre de qualquer circunstância, de qualquer situação, meio ambiente. Ela é livre de tudo, de qualquer ação ou experiência. Então, isso é uma definição do ser, que significa dizer, uma definição de nós mesmos. E esse é o ponto mais fundamental do Vedanta. O Vedanta jamais coloca o ser como alguma coisa diferente de nós mesmos. Isso é o que nós somos. E as classes de Vedanta, elas vão provar ao indivíduo, através de uma lógica baseada na nossa experiência do dia a dia, que a gente não examina. Tal qual a situação do desejo e a nossa ideia, a nossa crença de que a felicidade existe em objetos. Eu escrevi uma nota no passado: você é tudo, mas todos os objetos aparentes não são você. Isso é importante compreender também. Aquilo que nós somos é tudo, mas os objetos que aparecem dentro de nós como consciência não necessariamente são definidos como eu. Do mesmo modo que a minha unha não pode ser definida como eu, Arlindo. É um aspecto da minha construção física, a unha. Mas se eu perder a unha, a minha existência permanece inalterada, a minha existência, construção corpo-mente, permanece inalterada. Então, do mesmo modo, todos os objetos que ocorrem dentro de mim, eles também são eu, mas eles jamais podem dizer, não, eu sou o ser, principalmente para evitar um problema que existe no mundo espiritual, que é a arrogância espiritual. O indivíduo, em analogia, uma ondinha do mar, ela se sente o oceano e começa a dizer, eu sou o oceano, eu sou o oceano, eu sou o oceano. Não, o oceano é infinito, ilimitado, e é sempre presente e jamais se modifica. Uma onda tem um início, um meio, um fim. Né? A essência da onda é o oceano, mas a onda não pode dizer, eu sou esse oceano. Então, essas distinções são importantes, que nós somos tudo, mas tudo não necessariamente é aquilo que eu sou. Não dualidade não é sinônimo de igualdade também. A gente pensa que quando a gente realiza essa verdade, que é a não dualidade, a realidade da natureza como a não dualidade, o mundo vai, desaparecer e não existe mais pluralidade, não existe mais essa diversidade dualística de objetos. Entendeu? Esses são conceitos que existem no mundo da yoga, que é tentar eliminar os objetos, eliminar o mundo, né? Remover o mundo e entrar num estado chamado Nirvikalpa Samadhi, de tal modo que o mundo desapareça. Mas, na verdade, o que ocorre quando você realiza, o ser é a não dualidade que existe somente em você, o mundo permanece. Não é que ele desaparece. E aí você pode andar por aí como se fosse um zumbi espiritual. Aqui, por exemplo, tem diversos zumbis. Eles vão por aí tentando convencer as pessoas que eles não existem, entendeu? A ideia da não existência. Vão devagarzinho caminhando e medindo o passo, etc.
Então, não, a vida continua normalmente. Os objetos, o mundo, o Maya, o Samsara, tudo permanece. Então, o que se modifica? Modifica que você sabe que tudo isso é uma realidade aparente, pertence a uma outra ordem ou dimensão de realidade. Entendeu? É uma projeção em mim mesmo. Só para ilustrar um pouco mais esse conceito, aquilo que nós somos, existem diversos símbolos para aquilo que nós somos. Um dos símbolos mais próximos é o espaço. O espaço é um dos elementos da criação, mas é o elemento fundamental, primário, o primeiro dos elementos. Dentro do espaço, outros elementos se desenvolvem até que a gente tenha o mundo material totalmente projetado no espaço. Então, o espaço acomoda todos os objetos dentro dele e, ao mesmo tempo, nenhum desses objetos afetam o espaço. Pode ter um edifício maravilhoso, ele durou por 400, 500 anos, um dia vão lá, eles implodem esse edifício e fazem um parque de diversão para as crianças. O espaço onde esse edifício existia antes e o espaço que a dessa permanece com uma árvore ou duas, três nesse parque maravilhoso, ele jamais foi alterado pela construção, manutenção e implosão desse edifício. Do mesmo modo, aquilo que nós somos permanece sempre inalterado na aparência de todos esses objetos, manutenção e destruição de todos esses, reciclagem de todos esses objetos. Então, a não dualidade não significa que tudo seja igual, que não exista mais a diversidade. A diversidade permanece, mas permanece nessa ordem de realidade, nessa dimensão de realidade aparente, que é tal qual uma miragem, uma projeção dentro daquilo que nós somos, que é a consciência pura. Por que é tão difícil a gente compreender que nós somos a consciência? É uma coisa incrível. Quando eu me toquei que eu era a consciência, que tudo e todos são a consciência, eu cometi o mesmo erro que a maior parte dos Neo-Advaita gurus, rapazes fazem. Entendeu? Eu penso assim, não é possível, é a coisa mais simples. Todo mundo é essa consciência. E eu me toquei, eu sei que foram 30 anos, entendeu? Mas agora que eu me toquei, eu sei que é a coisa mais simples. Não, eu tenho que encontrar um modo de poder convencer e provar e demonstrar e revelar aos meus amigos que eles não são a mente, eles são a consciência. A consciência é de trás da mente. É aquilo que alimenta a mente. Então, por que é tão difícil a gente reconhecer, se tocar e manter esse conhecimento que é absolutamente liberador? Por causa da proximidade entre a mente e a consciência. A mente é tão próxima da consciência que a gente se identifica com a mente, que se modifica constantemente, e a gente não percebe que, na verdade, a gente é a consciência operando o instrumento chamado mente. A gente pensa que nós somos a mente utilizando a consciência, que, de qualquer forma, a ciência nos indica que nasceu da matéria. Entendeu? Que é totalmente absurdo. Matéria é inerte. Como pode um elemento inerte produzir aquilo que é senciente? Então, o ser, ele existe, é não dualista, é eterno, ilimitado, sempre presente, porém, dentro dele mesmo, tal qual na analogia do espaço, onde tudo ocorre dentro do espaço e o espaço permanece inalterado, essa projeção secundária, essa ordem de realidade secundária é projetada tal qual a miragem no deserto, e ali uma infinidade de atividades, de ações, de karmas, de laws operam e fazem com que a gente experiencie essa realidade secundária aparente,
que produz aquilo que nós conhecemos como sofrimento humano. E nós sofremos por causa desse sentido de sermos limitados. Aquilo que nós somos é infinitamente limitados, mas a gente sente que nós somos limitados por tempo e espaço, entre tantas outras limitações. Ordens de realidades aparentes. Um exemplo para exemplificar o que eu estou tentando dizer, que as coisas, a diversidade, a multiplicidade não desaparece quando você realiza que você é a natureza da realidade, é a não dualidade. Elas permanecem, mas numa ordem de realidade, uma dimensão secundária, paralela, vamos dizer assim. Quando nós temos, por exemplo, o exemplo do ouro, nós temos aqui, vocês estão vendo? Isso aqui é um anel de ouro, uma aliança de ouro. Quando a gente tem isso aqui, a gente olha para isso, a gente vai dizer, o que é isso? A maioria das pessoas vão dizer assim, é um anel. Aí tem um cara que gosta de se contrariar tudo, ele vai virar e vai dizer assim, não é um anel, é ouro. Aí o outro cara que é mineiro vai dizer assim, não, é um anel. Aí começa a discussão, um anel é ouro, um anel é ouro. Ele é um anel e é ouro. Então, qual é a natureza mais fundamental desse objeto? É o anel ou é o ouro? Naturalmente é o ouro. O anel, ele depende do ouro, esse anel. Se a gente remove o ouro dessa aliança, a aliança desaparece. Mas se a gente remove o anel, amassando isso, derretendo ou qualquer outra coisa, o ouro permanece. Então, a natureza de alguma coisa é aquilo sem a qual a coisa não é aquela coisa. O anel ele pode ser derretido, formado em diversos outros objetos, mas a sua natureza essencial, ouro, ela não pode ser modificada. Então, em analogia, o ouro pertence a uma dimensão mais fundamental do que o anel. O anel pode ser derretido, e brincos, e cordão de todos esses nomes de ornamentos que a gente conhece no Brasil. Então, fundamentalmente, o mundo, o universo de nomes e formas, eles permanecem depois que a gente reconhece que, na verdade, é tudo ouro, que, na verdade, existe só o oceano. Na analogia do oceano, na verdade, a gente reconhece que até mesmo o oceano é uma sobreposição, uma projeção, que fundamentalmente só existe água. A gente projetou o oceano na água, aí depois a gente projetou a onda na água. São três ordens de realidade. A mais essencialmente fundamental é água. O mais fundamentalmente essencial é o ouro. O ouro não invalida completamente os ornamentos criados pelo ouro. Os ornamentos permanecem e o ouro permanece. Do mesmo modo, quando você realiza definitivamente a sua natureza não dualista, o mundo dos objetos dualistas, de diversidade, de pluralidade, etc., eles permanecem. O Vedanta ele é muito confiável, principalmente porque ele não é uma filosofia ou um ensinamento que foi gerado por um indivíduo. Ele foi simplesmente revelado, como eu falei no início. É um ensinamento que sempre existiu e toda vez que a mente humana começou a contemplar profundamente sobre a sua natureza, a natureza da sua própria existência, esses ensinamentos são apresentados. Então, esses ensinamentos sempre estiveram presentes à experiência humana. É uma questão de simplesmente assimilar.
Verdade revelada, por definição, não tem autoria de pessoas, nem pertence a nenhuma religião em particular. Ela vem diretamente do ser. Durante tal revelação, os preconceitos individuais, das visões pessoais, são suspensos, porque a pessoa ela permanece em um estado tipo estático, fora de seu pequeno ser, de sua pequena mente, a mente dos conceitos pessoais, as nossas ideias, crenças, noções. Quase todas as descobertas, até mesmo não a descoberta do ser, que é um conhecimento totalmente diverso, porque não é um conhecimento em referência a um objeto. Todo o conhecimento científico que é objetivo, ainda assim, as descobertas mais brilhantes são no momento que a mente do indivíduo relaxa completamente, ela abandona toda aquela tensão utilizando todo o seu sistema de crença, de memória, etc., e dá aquela relaxada, né? Isso é uma coisa que todos nós sabemos, porque nos momentos que a gente tem essa clareza mental, quase sempre é quando a mente é profundamente livre de seus conceitos, livre de suas memórias, livre de seus condicionamentos. Arlindo, eu não sei se você está computando o tempo aí, mas já é 11h10. Sim. Você já falou aí quase 1 hora. Eu falei 1 hora, né? Uhum. Então, o que vocês querem fazer? Então, eu acho que podia abrir para pergunta, para não ficar muito densa a aula, né? Que, aliás, foi maravilhosa, nossa. Então, vamos lá, vamos abrir. Muito boa mesmo. Porque, como eu falei no começo, né, as perguntas, assim, geralmente demandam bastante tempo também, né? Então, acho que a gente podia abrir para pergunta. Então, vamos lá. Quem que tem uma pergunta quente? Referente ao que foi abordado aqui, naturalmente. Eu tenho uma, mas não é muito quente, não. Não, é só para você confirmar se eu entendi direito, que bem na hora bateram aqui no meu portão, porque dia de sábado aqui passa todos os vendedores do mundo nesse bairro. É sobre o Shankarya. Então teve, confirma se eu estou correta no meu entendimento. Teve Shankarya, né, o primeiro, que pegou o ensino e fez comentários, depois esses comentários foram agregados ao ensino, que é o caso desse primeiro texto que você passou para a gente. Aí depois ele montou monastérios, né? Treinou alguns discípulos, e esses discípulos, quando alcançavam a realização, ganhavam um título, que eles poderiam usar esse nome, Shankarya também. O título é mais associado, a Acharya é mais um título importante, head, a cabeça, o chefe do monastério, Acharya. Mas ele era chamado de Shankaracharya, porque era da linhagem de Shankara, Shankaracharya. Shankaracharya, para distinguir ele dos outros, eles colocaram Adi. Adi, então, quando a gente se refere a Shankaracharya, a gente diz Adi Shankaracharya. Adi significa o primeiro. Tá. Mas aí você falou num determinado momento que é possível que existam textos desses discípulos que são de autoria dos discípulos, mas que, assim, como foi se perdendo muita coisa, né? Sim. E hoje é dito ser de autoria do Adi Shankarya, o primeiro. Mas aí a gente não sabe muito bem. Que pode ser de alguém da linhagem, né? Exatamente. Porque então, é isso que eu queria entender. Ele criou todos esses monastérios, e ele colocou nesses monastérios que ainda hoje existem, depois de 1.300 anos, estão espalhados, você pode ir lá estudar Vedanta. Uhum. Então, existem monastérios sempre passando de mão de um professor ou outro professor, pessoas realizadas e competentes, entendeu? Até hoje. Uhum. Então, ele esses discípulos mais avançados como chefe desses monastérios, e eles também eram chamados de Shankaracharya. Não é importante saber exatamente qual dos textos é exatamente atribuído a Adi. É importante ver a brilhanteza, a clareza, o modo elegante que ele reorganizou os ensinamentos. Um dos mais favoritos meu. Eu vou ensinar um texto aqui que se chama Viveka Chodamani.
mas o outro que ele organizou muito bem se chama Panchadasi, é maravilhoso aquele texto, entendeu? Então ele reorganizou, ele reapresentou com luzes novas e explicações novas, exemplos novos, brilhantismo novo, do mesmo modo que o meu guru tem feito no seu modo e que o Paramarthananda tem feito o modo seu, entendeu? Tá. E até mesmo no meu super minúsculo modo, porque eu estou ensinando Vedanta aqui, o pré-satsangs todo dia, e as pessoas dizem, você tem um modo seu de exprimir isso que é diferente do seu guru. E é naturalmente, cada um exprime o mesmo ensinamento de modo segundo a sua própria personalidade, digamos assim. Alguém tem Só mais uma coisinha, Arlindo. E o Shankarya, ele vem da tradição do Vedanta, ele teve um mestre, ele, enfim. Sim. Ele nasceu, ele era pequenininho e ele tinha essa atração pelos Vedas, pelo Vedanta, e ele tinha uma atração pela tradição sannyasi, aquelas pessoas que vão não o sannyasi de Osho, que aquela foi uma brincadeira que Osho fez, foi uma provocação. O sannyasi mesmo, ele tinha essa atração por essa tradição do sannyas, ele pediu para a mãe que ele queria ser inscrito no monastério, e a mãe dizia, não, você vai ter que esperar a sua idade, etc, etc. Aí ele conseguiu enganar a mãe, criou uma situação que a mãe teve que, não vou entrar nos detalhes dessa história agora, teve que deixar que ele entrasse no monastério numa idade ainda de 6, 7, 8 anos, e ele era um fenômeno, era um gênio realmente já muito evoluído, e ele na idade de 12, 13 anos, ele já estava escrevendo comentários sobre os Upanishads. Um fenômeno muito... Deixa eu ler um comentário aqui do Sami, que ele escreveu no chat. É minha primeira vez aqui, você, Arlindo, está clareando o que experimentei, mas não compreendi muito bem. Aconteceu semana retrasada, depois de uma meditação. A compreensão de que o mundo desapareceu para mim, mas eu não desapareço do mundo. Grata. Que sincronicidade. É o comentário da Sam. Exatamente. Veja bem, as epifanias, as experiências místicas, elas comprovam tudo aquilo que as escrituras do Upanishads dizem, entendeu? Qual é a diferença? Você pode ter uma epifania, aí aquela epifania, aquela experiência passa, é Sam que escreveu isso? Quem que escreveu isso? Okay. Ai, desculpa, Sami. Meu microfone estava fechado. É Sami, ou não sei se é ele ou ela. A imagem não aparece. Ok. Tá. Ok. Então, se o indivíduo tem essas experiências místicas e você tem essa sensação de que nada me toca, nada me afeta, o mundo desaparece, mas eu jamais desapareço, e, de repente, nem mesmo a destruição dessa construção física vai me afetar, porque eu permaneço sempre. Uma epifania pode permitir que o indivíduo compreenda isso, ok? Mas o que ocorre é que quase sempre o indivíduo ele permanece apegado na epifania, na experiência, e ele fica querendo reproduzi-la. E ele não tem o ensinamento, o respaldo do ensinamento por trás dele para facilitar ele de compreender uma coisa que não só as escrituras dizem, mas até mesmo ele experimentou diretamente, entendeu? Então, muitas dessas epifanias são muito válidas porque comprovam aquilo que as escrituras dizem. Mas o problema é que se nós não tivermos esse conhecimento, a gente fica dependente da epifania, da experiência, e a gente não consegue quase nunca extrair esse conhecimento, entendeu? E permanecer firme nesse conhecimento. A gente fica viciado na experiência. No meu caso, aconteceu comigo também assim, através da meditação, mas você tem a experiência, mas a meditação, né, a experiência que acontece ali, não te dá a compreensão daquilo.
Então, depois eu tive que buscar justamente no Vedanta, enfim, outros acontecimentos. Porque, veja bem, uma epifania ou uma experiência mística, ela é tão válida quanto a interpretação do indivíduo sobre a mesma. E cada pessoa vai interpretar segundo o seu programinha, segundo suas vasanas, segundo o seu Exatamente. Entendeu? Então, se você está condicionado por tanta bobagem, tantos conceitos errôneos, mascarados como sabedoria, você não vai interpretar aquilo de modo justo, entendeu? Exato. É a história do indivíduo, o indivíduo que ele estava no Rio, eu acho que eu mencionei essa analogia na semana passada, ou retrasada, ele caminhando com o burro dele, o jegue, ele encontrou uma pedra azul, era uma esmeralda não, aquela pedra azul, esqueci o nome. Também não sei, não. Enfim, uma pedra. Jade. Uma pedra muito... Jade. Ele encontrou essa pedra preciosa, mas ele não sabia que era uma pedra preciosa. Ele pegou essa pedra, amarrou um barbantinho e pendurou no jegue dele. O jegue ia ali para lá com uma pedra que valia milhões de dólares, entendeu? Até que um dia ele encontrou um cara, o cara viu aquela pedra, o cara tinha o conhecimento e falou assim, que jegue bonitinho esse, né? Ele tem uma pedra. O que você está fazendo com essa pedra? É só para decorar o meu jegue. Ele falou assim, vamos trocar essa pedra, cara. Eu te dou isso, você me dá a pedra. Então, o cara levou a pedra do ignorante porque o cara tinha conhecimento. O ignorante, ele já tinha a coisa mais preciosa que a vida podia produzir, fornecer, propiciar para ele, mas porque ele era ignorância do valor daquilo, ele simplesmente deu para o cara, e o cara deu um cacho de banana para ele, ou aquele que entendeu? Então, se a gente não tiver o conhecimento, o respaldo do conhecimento, a gente não vai compreender o valor daquele ensinamento, daquela experiência. Todas as experiências são oportunidades de aprendizagem. Então, as experiências místicas, espirituais, elas muitas vezes confirmam aquilo que as escrituras dizem, mas se a gente não tiver o conhecimento, a gente se perde no aspecto experiencial da epifania, entendeu? E a gente fica querendo reproduzi-lo. Então vamos abrir. Gente, alguém tem alguma pergunta? Wanda, eu quero me despedir, viu, Naga? Eu vou ter que sair. Não problema. Estou num local público, então tive algumas interrupções aqui, mas pretendo estar no próximo com mais tempo, num local mais reservado, tá? Fábio, querido, você manda um abraço muito gostoso à sua esposa e às crianças, tá? Manda sim. E naturalmente a você também. Muito legal te ver. Até mais. Tchau, tchau. Alguém mais? Alguém quer fazer alguma pergunta, gente? Não tenham vergonha. Ok. Vamos esperar um pouquinho, Arlindo, que o povo destrava a língua. É a vergonha do primeiro encontro. Eu fechei o microfone de todo mundo, tá? Quem for fazer uma pergunta tem que abrir aí o microfone. A Luciana, ela estava com a gente, eu não tinha nem visto. Enquanto éramos hoje, tinha o André, tinha o Samvit, tinha o Alex, tinha a Luciana e tinha... Eu cheguei muito atrasada. Entendi. Em 13, Arlindo. A gente estava em 13. Em 13? Então eu não conseguia ver a todos. Quando a gente fez no domingo, deu mais pessoas. Mas assim, as pessoas precisam se manifestar, né? Se quer no sábado, se pode no domingo. Para mim, tanto faz, mas enfim. Mas é aquilo que eu te falei, vai ser um grupo assim que vai ficar sempre se modificando, porque cada um tem o seu karma de vida e valores diferentes de vida, responsabilidades, correria, etc. A rotina, a Hilat estava com a gente? Está com a gente? Não. Você está aí, Hilat? Não tá, a não ser que ela seja um Galaxy S4, que aparece aqui,
tem o J Mal também, não sei quem que é. E a Sandra... E a Daiane? Não, a Daiane não tá. Ela me escreveu, ela disse que ela ia estar viajando e que ela ia tentar entrar por lá. Mas acho que ela não conseguiu. Então, vai ser mais ou menos... Peraí, Galaxy S4. Fui eu que cheguei atrasada, minha internet não entrava. Mas Galaxy S4, você é a Daiane? Porque aparece só o Galaxy S4, não aparece o nome da pessoa. É Ana Luísa. Galaxy S4 é Ana Luísa. Ana Luísa, eu não sei como faz para aparecer seu nome. Ela tá falando pelo chat, viu, Arlindo? Porque eu não uso o Zoom pelo celular. Eu não sei exatamente como é que funciona. Deixa eu ver. André, você tá usando pelo celular? Você sabe como faz para aparecer o nome? Então tá. Oi. Aparece. Eu estou usando celular, mas ainda estou apanhando aqui, que eu tentei escrever, mas não consegui. Ainda estou aprendendo. Oi, André, tudo bem? Uma dúvida que surgiu. Então é isso. Sim. Você falou, né, que esses movimentos neo-advaitas, muitos desses chamados gurus, eles dizem o oceano. Então, pelo que eu entendi, quando você tem a realização do ser, você se sente uma gota que vive nesse oceano, mas não necessariamente sendo esse oceano, é isso? Sim. É uma linha muito, muito sutil, porque o indivíduo, quando ele descobre que, na verdade, só existe o ser, ele sabe que, em sua essência fundamental, absoluta, ele é o ser, ele é a consciência, e como tal, ele é ilimitado. Okay? Então, o indivíduo, ele sabe que, em sua essência, ele é o ser ilimitado. Mas isso não faz o indivíduo um Superman. Não faz um indivíduo que sabe tudo, porque a construção chamada indivíduo é sempre limitada. Entendeu? São duas ordens de realidades. Essa manifestação, onde os jivas, os indivíduos, ocorrem, é uma subordem de realidade da única realidade de existência, que é o ser absoluto. Então, o jiva, que significa o indivíduo, quando ele é firme nesse conhecimento, o conhecimento é direto, é claro, ele se chama jiva mukta, é um jiva com conhecimento, okay, da verdade. Ele sabe que, como jiva, ele ainda é limitado. Porém, ele é um jiva sábio, porque quando você descobre a natureza da realidade, como você mesmo e como tudo e todos, você naturalmente desenvolve uma mente num estado de clareza, porque ela é livre das aflições, ansiedades, estresses, agitações, que são um produto da autoignorância. Quando nós somos operados por autoignorância, nós somos quase sempre com uma mente que não nos permite de compreender aquilo que está ocorrendo. Uma pessoa sábia é aquela pessoa que tem uma mente clara, capaz de compreender o que está ocorrendo e responder a tudo que a vida vai mandando ser de modo mais inteligente, mais sábio. Então, o sábio, ele sabe que ele, como indivíduo, ele é limitado em todos os sentidos, mas ainda assim, ele sabe que ele é muito mais sábio do que os jivas sem o conhecimento da verdade, porque os jivas operados por autoignorância, eles têm uma mente num estado que não é propício à sabedoria, é uma mente sempre ou ofuscada, a gente chama tamásica, ou rajasica. Ou é agitada, ou é apática, preguiçosa, etc, etc. Entendeu? Existem muitas pessoas no mundo neo-advaita que eles ensinam e eles tiveram um vislumbre da verdade, tiveram uma compreensão, ninguém sabe exatamente. A mente deles se tornou mais satívica, mais contemplativa, mais calma,
eles têm um certo conhecimento espiritual misturado com as interpretações pessoais, que tem muito de ignorância, etc. E eles, porque eles não são realmente completamente realizados, eles são só um pouco mais sábios, eles se apresentam como um super jiva, um super indivíduo, entendeu? Aí eles querem o amor, a devoção, a entrega total dos indivíduos, as doações, e isso e aquilo, e eles controlam, manipulam. Então, rola aquele fenômeno, né, discípulo-guru, onde todo mundo está jogando energia para esse indivíduo, e esse indivíduo ele faz o jogo de eu sou o Superman aqui, entendeu? Eu sou o super-homem. Eu sou aquele que... Você ouve as histórias mais loucas possíveis. Eu sou capaz disso, eu sou capaz daquilo, eu sou capaz de ler a aura de todo mundo, eu deteto a energia de todo mundo, eu sou capaz de manifestar isso e aquilo. As histórias são as mais diversas, entendeu? Ditas diretamente ou indiretamente, ou transmitidas de modo entre linhas. Eles se propõem como alguma coisa. Isso é o jiva projetando a sua humanidade no ser. Entendeu? Então, são duas ordens de realidades. O indivíduo... Mas, na verdade, a iluminação, que é uma palavra errada, porque todos nós somos a luz, entendeu? O reconhecimento do ser, a realização do ser, ela beneficia o jiva. Porque o jiva descobre que, essencialmente, ele é a consciência ilimitada. Então, o que ocorre esse jiva? O jiva relaxa. É um shift de identidade, que a identidade do jiva, ele passa a ser tal como eu sou a consciência operando essa construção corpo-mente que todo dia de manhã aparece na minha frente, entendeu? Ao invés de pensar eu sou a construção que utilizo a consciência. Então, a realização do ser é de benefício ao jiva, e o jiva deve ter a compreensão total de saber que ainda assim, entendeu? Ele é infinitamente limitado como jiva. Ele é simplesmente um pouquinho mais sábio, um pouquinho mais relaxado. Arlindo, tem uma questão aqui da ou do Sami. Sami, me fala se você é homem ou é mulher, que eu não sei. A questão, Arlindo. Peraí, gente, para de escrever, senão o chat fica subindo aqui, eu não consigo ler a pergunta. Há uma certa tendência, não sei se por causa do Neo-Advaita, a relativizar experiências. Tanto que a verdade de que tudo é um está virando meio que um conceito. Percebo isso, mas sei que é minha interpretação. Como trazer o frescor da experiência do ser, ou seja, não deixar que a verdade se perca ou se torne um conceito? E está pedindo desculpa porque a câmera dele ou dela não está configurada. Não, eu acho que é ele. Você entendeu a pergunta, Arlindo? Repete para mim de novo, eu quero ver a essência da pergunta, eu quero captar bem a essência da pergunta. Assim, há uma certa tendência em relativizar as experiências. Eu acho que ele está querendo dizer com relativizar é trazer para a interpretação do jiva. E assim, como transformar isso, como trazer a experiência do ser para a minha existência, para a minha vida, para o meu entendimento, sem transformar isso num conceito, numa ideia. Sim, eu entendi. A essência agora da dúvida eu compreendi. Essa é uma pergunta muito importante, porque existem duas linhas, né? Existe aquela linha que diz, não, se não for uma experiência, eu não sou interessado, eu quero experimentar o ser, eu quero ter uma experiência do ser, da não dualidade, do absoluto, etc, etc. Então, essa é uma linha que quer experimentar. E depois existe aquela que diz assim, não, a experiência é sempre temporária, ela vem e vai, eu quero conhecer, eu quero saber o que é o ser. Né? Então, o conhecimento, quando ele é simplesmente teórico ou intelectual, ele ainda assim não serve o propósito de liberar o jiva do sofrimento humano. Porque o jiva, ele só se liberta desse sofrimento humano quando ele integra esse conhecimento já não é mais simplesmente intelectual, ele começa como intelectual, até que um dia a ficha cai
e o jiva se toca. E como é que você pode conhecer e experimentar o ser? Já que essa é uma realidade não dualista, já que só existe o ser, o único modo que a gente pode conhecer o ser diretamente, existencialmente e experienciar o ser é como nós mesmos. A gente só pode experienciar o ser como nós mesmos, porque nós já somos o ser. Entendeu? Então, o autoconhecimento, chamado self-knowledge, é um conhecimento diferente, porque todo e qualquer conhecimento no mundo dualista é sempre referência a um objeto, em dualidade, é o sujeito e o objeto. Mas o autoconhecimento é o conhecimento do jiva, contemplando a sua natureza e reconhecendo ele mesmo, a sua absoluta subjetividade como consciência, ao invés da mente com todos os seus conceitos, pensamentos, memórias, etc, etc. Então, é um reconhecimento que ocorre no intelecto, e o intelecto contempla a sua natureza e descobre a sua real identidade, que é a sua própria subjetividade, não é nada em referência a nada. Então, esse conhecimento da verdade é um conhecimento que é além do conhecimento simplesmente teórico e intelectual. É importante que seja distinguido. Não basta dizer que tudo é o ser, tudo é não dualidade. Não, isso é um conhecimento que só frutifica quando ele é realizado diretamente. Isso a gente chama de conhecimento direto, entendeu? E imediato. E sempre presente. O Sam, pergunta se clareou. Sim. Ele continua aqui, ele fez um comentário. Ele disse que ele se preocupa, nesse sentido, com a negação do homem, porque senão isso seria um paradoxo. A negação do homem, a negação do jiva, que eu acho que entra naquilo que você falou na aula, que seria a negação das aparências, né? E na realização, você realiza, mas as aparências elas vão continuar existindo, porque elas são manifestação desse próprio ser, né? Eu acho a metodologia utilizada pelas escrituras do Upanishad e do Vedanta é uma metodologia que, no início, o único modo de a gente desfazer toda essa confusão é a gente negar a realidade a toda essa existência aparente. Negar a realidade aos objetos. A gente nega dizendo que eles não são reais, porque é parte de uma realidade secundária aparente, que não é a essência fundamental da realidade, mas é simplesmente uma aparência secundária. Então, a gente começa negando tudo. A gente vai negando. Isso é que a gente chama Viveka, esse seminário que eu vou dar aqui, me chama Viveka. Viveka é uma propriedade intelectual que todos nós temos de discriminar. Só que a discriminação proposta nesse texto é a discriminação entre o real e o não real, o aparentemente real. Veja bem, é muito melhor chamar de aparentemente real e real. Porque o aparentemente real não é real, mas existe. Essa projeção, tal qual a miragem no deserto, existe, mas não é real. Mas ainda assim é existente, é percebível. Então, do mesmo modo, é importante a gente compreender a metodologia no início, a gente vai negando, até a gente extrair o ser da experiência do ser, extrair o ser da mente, que é tão próximo ao ser. Quando a gente sabe exatamente o que é o ser e o que é objeto, porque no final das contas o intelecto do jiva também é um objeto em referência ao ser. Quando o ser é completamente discriminado da mente do indivíduo, do intelecto do indivíduo, e realizado pelo indivíduo ser a minha essência absoluta, fundamental, depois disso, naturalmente, vem esse movimento natural de aceitar e incluir tudo como parte de você mesmo, porque essa é uma realidade aparente. Na verdade, existe só a não dualidade do ser. Ela é aparente, mas ela existe, né? Por que não curtir esse mundo da pluralidade, integrar tudo isso como você mesmo, entendeu? E ser grato a essa inteligência, a esse conhecimento maravilhoso que projeta tudo isso,
como meio de nos propiciar ao autoconhecimento e à liberação. Então, é só um estágio inicial de negar, entendeu? Essa realidade aparente, mas não negar ela como não existente, apenas como não real. E não real no sentido, me corrija se eu estou entendendo, Arlindo, que até então a gente vinha dando realidade e buscando o sentido, ou vendo o sentido da vida na matéria, né? Inclusive é esse o discurso da ciência, né? Mas é irreal no sentido de que não, de que a origem não está ali, que isso tudo que aparece é uma manifestação da natureza primordial, né? Do ser, que a realidade está no ser, que tudo mais que aparece e desaparece emana disso, é uma manifestação disso, mas que por ser uma emanação, por ser uma manifestação, tem existência, mas é existência temporária. Exatamente. Perfeito. Tá, gente, quem mais quer fazer pergunta pelo microfone ou pelo chat, tá aberto. A gente vai até no máximo meio-dia, né, Arlindo? Que eu tenho que sair meio-dia, fazer almoço. Você tinha me falado 1 hora, eu tinha prometido à minha esposa de jantar às 7. Mas tudo bem. Vamos ver se tem alguém aí com uma perguntinha quente. Assim, eu tenho que te ensinar. Eu tinha achado essa ideia de aula de Vedanta de 1 hora, eu nunca tinha visto. Isso nunca vi, fast food. Não, Vedanta faz 1 hora só, não tinha nunca visto, entendeu? Não, Arlindo, mas vai dar 2 horas. Que isso, é bastante. Olô? Não, eu estou dizendo, eu tinha me preparado para um Vedanta fast food hoje, entendeu? Ah, tá. Ó, mas é que assim, a gente está no Brasil, né? Então você fala 1 hora, nunca é só 1 hora. É por isso que eu já falei para você. Mas enfim. Legal. Mas assim, excelente aula, viu, Arlindo? Não é jogando confete. Muito boa mesmo. Gente, nós não chegamos nem perto do texto ainda, uma introdução inicial, mas esses conceitos eu tenho que ficar sempre trazendo eles para poder contextualizar os ensinamentos. Senão, depois os ensinamentos não fazem sentido se eu não crio um contexto, entendeu? Uhum. Bom, a gente vai tocando o barco. A gente vai tocando a barca como... A gente vai tocando a barca do modo que o vento sopra, entendeu? Sim. E se forem mudando muito toda semana, paciência. E no final das contas, de repente, um grupinho, como é que se diz, um núcleo de grupo vai se formando também. E como eu tinha dito para você no início, se a gente conseguir um grupo de 5 pessoas, eu já acharia que é um grande sucesso, porque o Vedanta é muito trabalho. E no mundo espiritual, quase ninguém tem tempo ou vontade de contemplar profundamente os ensinamentos da Escritura. Elas ficam pensando que uma transmissão ou a graça vai cair do céu e puf. Aleluia. Algumas pessoas preferem acreditar que vão vencer o famoso bilhete da Loto, né? O ticket da Loto, loteria esportiva. Esportiva não existe mais no Brasil, no meu tempo de garoto. Hoje é a cena, Mega Sena. Mega Sena. Alguém tem alguma pergunta quente de último momento? O Sami comentou perfeito, né? Em relação à resposta que você deu. Perfeito, Arlindo, gratidão. O Alex comentou, tá dizendo, esclarecimento puro. E o Nirav deu risada, não sei do que, mas disse lá em cima, muito bom esse finalzinho. Acho que foi o finalzinho da sua fala, quando estava só você falando. Sanvid, grato, gostei muito. Vamos lá, gente. Alguém quer fazer alguma pergunta? Eu tenho milhões, né? Mas se eu ficar falando, não para. Vamos lá, gente. Não, o povo não destrava a língua, vou eu de novo. Então, a última pergunta, tá? Porque eu tinha prometido à minha esposa de jantar com ela às 7 hoje. E aqui já são 7h07. Tá? Uhum. Tá, quando você falou na semana que vem a gente se organiza para uma Vedanta séria, de 2 horas, tá? Tá. Mas vai dar 2 horas. Você que pensa que tá dando menos. Quando você falou na aula Ananda, significa ilimitação.
E foi mal traduzido como êxtase, felicidade, né? Daí o pessoal está procurando nas epifanias, né? Ou no próprio conhecimento, essa experiência final, né? De felicidade. Ah, agora cheguei, vou ser feliz. Mas essa ilimitação, deixa eu ver se eu entendi, quero que você me confirma. É no sentido do ser, né? Do ser que emana e se manifesta de forma ilimitada, infinita, inimaginável, inclusive, para nós jivas, né? Porque ninguém, há 100 anos, 50 anos atrás, imaginaria que a gente poderia se comunicar por um aparelho, assim, né? Ao vivo, com a voz e tudo mais. Então, assim, é isso? Eu entendi correto? Não, a natureza do indivíduo e a natureza do ser é a mesma. Essa é a verdade dos Upanishads, entendeu? A natureza do indivíduo, a natureza de Ishvara, que é Deus, e a natureza do ser absoluto são sempre a mesma. Então, o indivíduo, quando ele realiza que a sua natureza essencial, fundamental, é a consciência pura, ele imediatamente realiza que, como consciência pura, nada limita ele. Entendeu? Então, o que ocorre? Eu falei antes que a realização do ser é como um shift de identidade. Você entende essa palavra shift? Sim, sim. Então, é um shift de identidade. Então, se antes o jiva se imaginava, eu sou um jiva, eu sou limitado, insuficiente, inadequado, pequeno, incompleto, e blá, 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 e eu preciso disso, me dá isso, me dá aquilo, e sempre querendo alguma coisa, né? Então, esse é o sentido de limitação do jiva. Quando o jiva desenvolve uma mente contemplativa, desenvolve o karma de receber as escrituras, começa a contemplar, meditar, etc., e realiza a sua natureza, a sua identidade como ser, ele é um jiva, mas é um jiva que ele sabe que não é um jiva. Entendeu? Então, o jiva é um reflexo. A gente vai falar disso. Aquilo que nós somos é um pouco chocante falar disso, mas, na verdade, o jiva, o indivíduo, ele não é autoconsciente, não tem consciência própria, não tem luz própria. Nós somos refletores. O nosso corpo sutil reflete a consciência e faz com que nós nos tornamos como fantoches, aqui aparecemos como conscientes. Existe somente uma consciência. E essa consciência reflete em todos os jivas e anima esses jivas. E faz com que nós percebamos os nossos meio ambientes. Então, quando o jiva ele reconhece que, na verdade, o jiva não é realmente um jiva, entendeu? Ele vive a sua história de jiva rude, mas com o conhecimento de sua real identidade. Então, a natureza do ser é a ilimitação, é a existência absoluta e é a consciência, certo? Chitananda. A existência absoluta, a consciência infinita e a ilimitação. Quando o jiva reconhece a sua real identidade, ele sabe que ele aparece um jiva, mas ele não é um jiva, porque o jiva é uma aparência. Tudo é o ser e eu sou o ser. Então, o que ocorre com esse jiva, esse refletor? Ele começa a curtir os atributos que são inerentes à consciência pura, absoluta e ilimitada. Então, é um jiva com conhecimento, é um jiva que já não se aflige com aquilo que está correndo em torno a ele, porque ele está curtindo os atributos, as qualidades inerentes à sua essência, à sua fundamental identidade como luz da consciência. Entendeu? A consciência é ilimitada, é infinita, e o jiva, quando ele se toca que ele fundamentalmente é a consciência, ele vive como um jiva. Essa é a diferença, isso que o torna wise, sábio. A mente relaxa e ele vai vivendo sem aquela aflição de querer obter aquilo que ele quer, querer evitar aquilo que ele não quer. Ele vai recebendo o que a vida manda para ele de um modo positivamente indiferente, entendeu? Tudo é prasadya, é tudo perfeito como é. Porque ele sabe que nada me toca, porque, na verdade, eu nunca nasci, eu jamais vou morrer. Então, esses atributos, essas qualidades
do ser, entendeu? Elas começam a ser experiencialmente vividas pelo Jiva. O Jiva sabe que ele, como construção corpo-mente, é limitado, mas ele sabe que, na verdade, ele não é o Jiva, entendeu? O Jiva é uma aparência. Na verdade, eu sou essa consciência e eu tenho o meu Jiva. Todo dia de manhã, quando eu acordo, eu tenho esse Jiva que aparece na frente de mim. E aí a gente tem que ir, a gente tem que operar o nosso Jiva, não é? É o que ocorre com todos nós. Epa, aqui vai meu Jiva, pá, 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 o seu programinha, etc. Mas você sabe que você é a consciência. Entendeu? Esse shift. O Jiva, ele se beneficia desse conhecimento, porque agora ele está sendo operado por autoconhecimento ao invés de autoignorância. Sim, é mais ou menos assim. Antes eu me via sendo esse corpo, né? Essa mente, olhando o mundo através disso. E agora eu mudo esse entendimento através da compreensão e, na realidade, eu vejo que eu sou exatamente o que dá existência a esse corpo, a esse mundo, a essa mente. Exatamente. Tem uma última... Eu sei que você falou que era a última questão, mas tem uma pergunta aqui do Nirav que eu acho que vai de encontro a isso que você respondeu. Você quer tentar responder ela agora ou quer que ele lança lá no grupo? Vamos ver se tem necessidade de responder agora. Tá. Vamos ver. Ele quer saber como se dá a consolidação do NetNet no Vedanta. Acho que NetNet ele está querendo dizer do Nisargadatta, né? Que eu não sou nada disso que eu experimento, né? Os objetos. Ele quer saber se isso se dá. O NetNet é a parte preliminar desse processo de discriminação que nega a realidade aos objetos, a tudo aquilo que é transiente. Entendeu? Isso. Então, dentro do Vedanta, quer saber se isso se dá aos poucos, através da negação, onde vamos nos purificando, né? E qual o sinal de que a purificação está sendo feita, né? Onde no Vedanta se reconhece isso? Sim, na medida que o indivíduo ele vai desenvolvendo algumas qualificações que nós falaremos sobre elas nas próximas aulas, entre elas ele vai ficando indiferente aos resultados das ações dele, aquilo que a vida apresenta a ele, mas aquela indiferença positiva que eu acabei de mencionar, quando ele já não se aflige com o mundo e com as coisas, como ele já não reage mecanicamente aos eventos da vida, tudo isso são sinais de evolução espiritual, de desenvolvimento espiritual. E na medida que a gente vai discriminando, a discriminação é a ferramenta mais fundamental e a mais sutil. A gente vai discriminando, no final das contas, aquilo que nós somos com as nossas experiências. Veja bem, a gente se identifica com nossas experiências, né? De novo. Aí a gente entra no mundo espiritual, a gente começa a se identificar com nossas experiências espirituais, as epifanias, etc, etc. Então, é importante a gente saber e utilizar essa ferramenta do NetNet e diz, não, se é alguma coisa que tem um início, um meio, um fim, que se modifica, que é presente hoje e não amanhã, eu nego porque não é aquilo que eu estou buscando. O que eu estou buscando é aquela realidade absoluta, entendeu? A verdade absoluta, aquilo que é sempre presente, que nunca se modifica e que é sempre, sempre, sempre eternamente presente. Então, você está distinguindo aquilo que você é. Eu escrevi um satsang esses dias para uma pessoa que está vindo fazer comigo, e ela teve uma epifania muito linda. Eu acho que eu publiquei em inglês no nosso grupo. E ela teve essa epifania dizendo que ela não tinha se identificado. E eu estava mostrando para ela que ela tinha se identificado, assim, entendeu? Porque a gente está sempre buscando esse ser. E a gente ouviu dizer que o ser é não dual e que eu sou o ser, mas ainda assim a mente projeta um símbolo do ser numa epifania e a gente diz, é isso que eu estou buscando. Então é isso. Entendeu? Então é muito sutil e é muito sedutor quando as experiências são lindas, expansão, luz, consciência, etc, etc. Então a gente tende a se identificar com a experiência. Então, isso, o NetNet é importante para cair na real e dizer, não, se não é aquilo que eu estou buscando, é a realização do único fator constante e sempre presente, aquilo que nunca se modifica e que não tem início e fim.
Então, a gente vai descartando tudo e a gente vai impedindo que nós nos identificamos com nossas experiências sutilíssimas. Quando a mente é muito sutilizada e muito purificada, ela projeta essas experiências subjetivas com esta ordem de realidade mental e emocional, e a gente tem uma sedução, a gente se sente seduzida, porque algumas delas são maravilhosas. Eu falo de experiência minha, entendeu? Eu tive que levantar da meu cushion da meditação e disse, não medito nunca mais, porque eu sei que nada de tudo isso é irreal. Eu estou viciado com essas experiências, entendeu? Eu quero reproduzi-las todo dia, e isso não é o que eu estou buscando. Eu estou buscando a mim mesmo, não sou o que eu estou buscando a mim mesmo. Eu não sou nada que aparece para mim, porque tudo aquilo que aparece para mim é um objeto. Então, o net é importante, é fundamental, é aquilo que a gente chama de discriminating power, a nossa faculdade de discriminação. Ok? Eu vou que minha esposa está esperando para jantar. Tá bom, Arlindo, muito obrigada. A gente se organiza para fazer 2 horas, tá? Tá bom, mas foi 2 horas hoje. Ok. Então, tchau. Um abraço a todos. Um abraço. Ó, Luciana, quem chegou aí atrasado, eu gravei a aula, tá? Depois eu vou publicar e aí vocês vão ter acesso. Só comecei a gravar depois de acho que uns 10, 15 minutos que ele já estava falando, porque o pessoal que não estava conseguindo entrar estava me pedindo ajuda, eu estava no Zap aqui e tal. Mas, assim, foi uma aula muito boa. Então, depois eu vou subir ela no YouTube e aí vocês vão ter acesso, tá bom? Então, vou encerrar, gente. Tchau para todos, bom sábado, até a semana que vem.